Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre carta. A carta de reclamação, é um dos nossos objetos de estudo. Vamos aos objetivos. Antes, porém, vamos cumprimentar a nossa intérprete Jéssica, tudo bem? E saudar a nossa maravilhosa equipe aqui conosco nesta aula. Objetivos: ler e compreender uma carta de reclamação, reconhecendo o quê? As características desse tipo de texto. Será o segundo objetivo, estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-lo. Uma perguntinha aí para você que está comodamente, tranquilão, Você já precisou reclamar de alguma coisa? Já, com certeza. Já se utilizou ou sabe de alguém que utilizou uma carta para fazer isso? E mais, houve alguma resposta? O que você me diz? Levante hipóteses. Qual é a intenção do produtor desse tipo de carta ao se servir desses meios para publicar sua reclamação? Vou te dar um tempinho para você pensar. As hipóteses, Então, qual é a intenção do produtor desse tipo de carta ao se servir desses meios para publicar uma reclamação? A carta argumentativa de reclamação apresenta o quê? Exatamente isso, uma reclamação a respeito de algum problema enfrentado pelo remetente. Algum produto com defeito, algo que não agradou, dentre outros. E para quem elas são endereçadas? Geralmente a órgãos públicos, ministérios, secretarias, o PROCON ou sites especializados em divulgar reclamações. O texto que eu te apresento agora, feito especialmente para essa aula, foi adaptado, para você ter um conhecimento de como seria então esta carta de reclamação. Vamos ver? Então, a carta de reclamação publicada na internet. Da seguinte maneira, começa assim: Senhor gerente, loja de informática,
Sirvo-me da presente para efetuar a seguinte reclamação. Em 30 de setembro de 2021, adquiri nesse estabelecimento um computador marca XX, o qual apresentou os seguintes defeitos. O Wi-Fi não funciona, não conecta com a rede de internet. Com isso, na atividade 1, nós já podemos começar a análise. Como você pode perceber, reclamar não é xingar, brigar, mas sim exigir soluções de um problema. É preciso saber, então, para isso, ser como? Polido e educado. Observe a linguagem utilizada pelo autor da carta. Que tipo de variedade linguística foi empregado? Ó, eu tenho aqui a carta, né? Qual é o tipo de variedade linguística que você acha que foi empregado aqui? Você acha que a pessoa foi polida, foi educada? Faz aí. A primeira atividade. Olha só, como você pôde perceber, reclamar não é xingar, brigar, exigir soluções de um problema à força. É preciso saber ser polido e educado, né? Então, observe a linguagem utilizada pelo autor da carta, que tipo de variedade linguística foi empregada. Perceba, sirvo-me da presente para efetuar a seguinte reclamação. Aí ele coloca aqui os dados da reclamação e educadamente apresenta o problema. Eu concluo o quê? Que tipo de linguagem foi utilizada? Uma linguagem o quê? Polida, educada. E que mais? Qual a variedade? A variedade está de acordo com a norma padrão, ó. Ele coloca senhor gerente, ou seja, o pronome de tratamento adequado.
começa com um verbo e o pronome, ó, enclítico, né? Sirvo-me da presente para efetuar a seguinte reclamação. Já coloca na introdução o objetivo da carta, percebeu? E aí, a seguir, descreve a partir dos dados da data, do local onde comprou, né? O defeito, tá ok? Então, seguimos aqui comentando a linguagem da carta, porque no que se refere à linguagem manifestada neste tipo de cartas, ressalta-se sempre que se utilize que linguagem? O uso do padrão formal, porém com o quê? Até negritei aqui, ó, olha na tela, objetividade e consistência. Nos argumentos, né, são fatores o quê? Imprescindíveis. Não esquecendo sobremaneira do quê? Que tais modalidades obedecem a uma estrutura previamente definida, que deve ser seguida. Então, na atividade 2, eu já tenho aqui, ó, no quadradinho amarelo, né, no retângulo amarelo, senhor gerente loja informática, sirvo-me da presente para efetuar a seguinte reclamação. Eu te pergunto, repare no trecho retirado da carta. Será que ele poderia ser excluído? Posso tirar isso da carta? Vamos dar uma olhadinha aqui na carta como um todo, ó. Eu poderia tirar isso da carta? O que você acha? Então, a questão versa sobre se este trecho poderia ser retirado da carta, né? Poderia ser excluído, sem prejuízo para o sentido do texto. E quero que você explique. Então, mais uma vez, ó, sirva-me da presente para efetuar a seguinte reclamação. Será que eu posso tirar isto tudo aqui? Vai ter prejuízo no texto? Como é que fica? Então, enquanto você analisa, né? Vou deixar aqui para você reler o trechinho. Eu já volto. Combinado?
Voltei e estamos conversando sobre a atividade 2. No retângulo amarelo está escrito: Senhor gerente loja de informática, sirva-me da presente para efetuar a seguinte reclamação. A questão é, se esse trecho retirado da carta, fragmento aqui, se ele pode ser excluído sem prejuízo para o sentido do texto. Então, ao retomar a carta, vamos retomar a carta como um todo. Senhor gerente loja de informática, sirva-me da presente para efetuar a seguinte reclamação. Em 30 de setembro de 2021, adquiri nesse estabelecimento um computador marca XX, o qual apresentou os seguintes defeitos. O Wi-Fi não funciona, não conecta com a rede de internet. Em relação ao trecho que estamos conversando, dá para retirar? Esse trecho não pode retirar. Acertou quem respondeu isso. Por quê? Porque toda a carta deve ter o quê? O vocativo, no caso, o senhor gerente da loja de informática, né? Ou seja, no caso aqui, o nome da pessoa, a ocupação dessa pessoa e o pronome adequado, ou os 3 elementos juntos. Perceba que eu trato o gerente por senhor, então é o pronome adequado nessa tratativa. Continuando a leitura. Dessa forma, estando dentro do prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor para reclamar de vícios em produtos e constando-se que o defeito acima exposto compromete essencialmente o seu desempenho, apresento-o para solicitar a solução do problema, tendo em vista as possibilidades previstas no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que seguem descritas. Primeiro, substituição do produto por outra da mesma espécie em perfeitas condições. Segundo, restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Terceiro, abatimento proporcional do preço. Aguardo contato dentro de 7 dias do recebimento desta, a fim de que o vício seja sanado no prazo máximo de 30 dias, sob pena de procedimento determinado pelo artigo 18 do parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Desde já agradeço a atenção dispensada. Curitiba, 30 de setembro de 2021, Ciclana de tal. Então, eu observo o quê? Que a carta termina, houve citação do artigo, né? Assinatura e despedida. A atividade 3 pressupõe o seguinte: uma reclamação pode ser feita diretamente a um órgão público, como o PROCON ou secretarias do município do estado, ou a imprensa, que é alvo da reclamação, a empresa no caso. Entretanto, muitas pessoas preferem reclamar em espaços abertos, como sites. Considerando que a carta lida foi publicada em um desses, né, foi publicada na internet, levanta hipóteses. Qual é a intenção do produtor desse tipo de carta ao se servir desses meios para publicar a sua reclamação? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 3. Perceba, estamos levantando hipóteses sobre qual é a intenção do produtor desse tipo de carta ao se servir desses meios para publicar sua reclamação. Você consegue perceber a intenção? Então, basicamente, quando ele compartilha o problema com o público, ele quer expor a empresa aqui a um julgamento popular, né? Não tem outra. Ele vai, digamos, entre aspas, como se fala na linguagem cotidiana, vai defamar a empresa. E aí é um marketing negativo para a empresa, não é mesmo? Geralmente, nesses casos, o que acontece? A resposta e uma possível resolução fica agilizada. Por que a empresa agiliza isso? Porque ela tem interesse em se retratar publicamente para não ser alvo de críticas que podem prejudicar a sua imagem, né? E, consequentemente, futuras vendas. Existem alguns sites, né? Não sei se você já viu o Reclame Aqui, dentre outros, que as pessoas consultam, né? Em várias redes sociais, em muitos aplicativos, tem lá a avaliação da empresa, as reclamações que mais surgem, né? Se você acessar o próprio site do Procon, você vai observar também, às vezes uma determinada empresa tem sempre as mesmas reclamações. E aí, quando a empresa é chamada, lá no Procon ou outro, eles resolvem o problema rapidinho. Até há programas de TV que fazem a intermediação entre o consumidor e o vendedor a respeito de alguma reclamação, alguma coisa, comprou e não recebeu, né? Então, por vezes em programas televisivos também ocorrem essas denúncias, já deve ter visto isso. A atividade 4 tem duas propostas, A e B. Na A, o que eu quero? O remetente da carta apresenta o problema para reforçar seus argumentos, o que ele cita. Então, ao apresentar lá o problema, quem ele citou, né? Qual foi o discurso lá da autoridade que ele colocou? E, por fim, como a autora faz seu desfecho? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei e estamos conversando sobre a atividade 4.
O remetente da carta apresenta o problema. Para reforçar seus argumentos, o que ele cita? Então, nós percebemos que ele cita o Código de Defesa do Consumidor para reclamar de vícios em produtos e constatando-se que o defeito compromete essencialmente o quê? O desempenho do produto. Como a autora faz o seu desfecho? Né? Como que ela termina? Aguarda contato dentro de 7 dias, sendo o prazo máximo de 30 dias, sob pena de procedimento determinado pelo artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, despedindo-se ao final com sua assinatura. Então, dessa maneira, estão respondidas as proposições A e B. Seguimos com a estrutura da carta. Vamos lembrar, então, que a carta tem local e data, vocativo, que é a identificação do destinatário, e por se tratar de alguém cujo cargo ocupado requer um tratamento mais respeitoso, há que se ter cuidado para usar o pronome adequado, né? Então, isso se torna indispensável. Vossa Senhoria, Senhor, né? Por aí vai. O corpo do texto. Então, vai apresentar aqui a solicitação, né? O que o solicitante quer, seguido de argumentos que justifiquem o discurso ali manifestado. A expressão de despedida e a assinatura. Observando a carta em si, né? Nós notamos, ó, que cita aqui o Código de Defesa do Consumidor, né? E no final, ó, depois de citar todo o código como embasamento, ó, desde já agradeço a atenção dispensada. Então, põe a data novamente e ciclana de tal. Por quê? Data-se novamente para aguardar que as providências sejam tomadas. O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma carta de reclamação. Compreendemos as particularidades, estabelecendo relações de causa e consequência entre as partes do texto. Estabelecemos as relações de tese e argumentos oferecidos para sustentá-lo. Neste vídeo falamos sobre cartas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.